A gente começa o Diário da Manhã de hoje falando de um dado preocupante. Nos últimos 6 meses, a Defensoria Pública Geral do Estado registrou um aumento significativo no número de crianças recém-nascidas abandonadas logo após o parto. Na maioria dos casos, os bebês precisam de tratamento médico especializado e depois precisam ser encaminhados à entidade de acolhimento, onde muitas vezes faltam vagas. Todos esses problemas vão ser discutidos hoje em uma audiência pública na sede da Defensoria Pública. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo a supervisora da Defensoria da Infância e da Juventude do Estado, a Defensora Pública Juliana Andrade. Juliana, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nesses 6 meses, quantos bebês foram deixados nas maternidades? Bom dia. Esse é um dado que a gente tem que considerar ainda as subnotificações, né? Certo. Então, os que chegam ao núcleo da Defensoria da Infância e Juventude, desde que nós começamos a ingressar com esse tipo de ação ao Poder Judiciário, que é o pedido da medida protetiva de acolhimento institucional, nós tivemos 19 casos de bebês nessa situação. Abandonados pelas mães. E agora, em 2013, de janeiro para março, nós já soubemos de 4, tivemos conhecimento de 4 casos. Quem são esses bebês? Eles são filhos de quem? Qual o perfil desses pais que abandonam as crianças? Infelizmente, o assunto é bem mais complexo, né? Quando a gente fala nessa questão de bebês, a gente fala em garantir o direito à convivência familiar. E na maioria dos casos, infelizmente, são mães dependentes químicas, que os bebês nascem com algum tipo de complicação, às vezes até complicação reversível, que ele só precisa ficar mais algum tempo na maternidade, tendo cuidados especiais, e aí as mães, elas recebem alta antes desses bebês, vão embora e não voltam para buscar. Muitas vezes essas mães talvez não tenham nem estrutura para acolher essas crianças. Então, né? Um dos assuntos que nós vamos discutir hoje são políticas públicas voltadas para essas mães. Um atendimento em que elas possam ser encaminhadas e possam se sentir amparadas até mesmo para criar seus filhos. Você fala em política pública, mas a gente sabe que política pública leva tempo. O que tem hoje de rede de proteção para as mães e para essas crianças? Hoje a mãe que deseja doar seu filho, né, que não quer criar seu filho e julgue que não tenha condições de fazer. Que não tenha condições, elas não têm para onde encaminhar essas crianças, não têm para onde recorrer. Então, muitas vezes, deixam em algum lugar. E os profissionais ficam sem saber o que fazer. Muitos nos procuram, ou então até mesmo o Conselho Tutelar, nos procuram para proceder com o acolhimento institucional desses bebês. Em Fortaleza, nós temos 5 unidades de acolhimento que recebem bebês recém-nascidos. No entanto, apenas 2 possuem a estrutura de berçário, que é uma estrutura mínima para atender o perfil desses recém-nascidos. E desde outubro do ano passado, essas 2 unidades estão superlotadas. Nossa. Então, diante dessa situação, a gente viu a grande necessidade de discutir o problema e não apenas discutir, mas buscar soluções efetivas para essa questão que é tão urgente. A primeira opção seria aumentar esse número de locais que fazem um acolhimento. Quais seriam as outras alternativas para melhorar essa situação? As outras alternativas, eu acredito que trabalhar, buscar um programa para trabalhar essas mães. O social mesmo. Né? Que essas mães tenham consciência de que deixar seus filhos pode ser irreversível. Essas crianças vão ser colocadas em família substituta. Mas para isso também é preciso que o tempo de acolhimento dessas crianças seja o mínimo possível, porque se essas crianças crescerem nas unidades de acolhimento, mais difícil será a inserção delas na convivência familiar. Então, tanto seria trabalhar as mães, quanto seria trabalhar, promover o mínimo de tempo possível desses bebês nas unidades de acolhimento para que eles possam ser colocados numa família substituta. A audiência acontece hoje, a que horas e qual endereço, Juliana? Hoje, na sede da Defensoria Pública, Rua Pinto Bandeira, 1111, certo, se eu não me engano. E será discutido a partir das hoje, 8h30 da manhã. Daqui a pouco. Nós convidamos várias entidades que são direta ou indiretamente ligadas à questão da infância e juventude, para que a gente possa discutir abertamente essa questão. Ok. Boa audiência, então. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, Juliana. Bom dia. Ele continua internado em